Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de ciências. Eu tô com o livro aqui na unidade 6, O Corpo Humano, Organização do Corpo Humano, página 124. É muito importante que você acompanhe aí comigo a leitura. Vamos lá, então? O corpo humano é organizado em estruturas básicas e também em estruturas mais complexas. O nível mais básico do corpo é a célula. O corpo é formado por trilhões de células. Então, quando o corpo humano começa a ser formado, gerado lá na barriga da mãe, tudo começa por uma célula, tá? E depois elas vão se multiplicando. Veja, o corpo é formado por trilhões de células, o nosso corpo. De acordo com o nível de complexidade, o corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Então, nessa ordem, o nosso corpo é formado. Primeiro, por meio de uma célula, o nosso corpo começa a ser formado, depois vem os tecidos, depois vem os órgãos, depois vem os sistemas, até o organismo todo, que seria o nosso corpo inteiro. E a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, vamos lá. Veja a imagem a seguir, acompanhe aí comigo no seu livro, página 124, né? Então, veja aí, ó. Organização do corpo humano. Então, como que ele é organizado? O que que tem no nosso corpo, tá? Então, veja aí do lado da sua mão esquerda, a célula é a menor unidade que forma os tecidos. Então, tudo começa por uma célula e há trilhões de células no nosso corpo. Células agrupadas com estruturas e funções semelhantes formam os tecidos. Então, as células vão se agrupando e vão formando os tecidos do nosso corpo. O conjunto de vários órgãos que trabalham juntos em uma mesma função forma os sistemas. Então, depois vem os órgãos como intestino, rim, estômago, coração, a bexiga e por aí vai. Os tecidos formam os órgãos, como por exemplo, tá aí o estômago, tá? E depois formam os sistemas. O que seria? O sistema digestório seria o sistema do nosso corpo que vai da boca até o intestino, ou seja, que digere a comida, tá? O sistema respiratório, que são os pulmões, o nariz, os brônquios, e até o coração também faz parte, tá? O sistema circulatório, que são os das veias e o sangue passa pelo coração. Então, esses são os sistemas e nós vamos também estudar cada um deles depois. O conjunto de todos os sistemas forma o organismo, ou seja, o corpo humano. Então, você veja aí, ó, né, que aqui tem uma breve demonstração e alguns exemplos, né? Então, eu tenho aqui a célula, da célula forma o tecido, dos tecidos vem a formação de todos os órgãos, aqui só tem esses, né? Depois forma o organismo, que seria o nosso corpo humano, né? Os sistemas e depois o organismo todo. Quando eu falo organismo, eu tô falando do corpo inteiro, tá? Para que o organismo viva em equilíbrio, os sistemas funcionam de forma integrada e regulada. Então, veja, todos os nossos sistemas, eles funcionam de forma integrada
e regulada, tá? Um depende do outro, para que tudo funcione bem e a gente sobreviva bem com saúde, saudável, né? Então, o meu estômago, ele depende, para ele estar bem, ele depende do meu intestino também estar bem. Para o meu rim estar bem, depende da bexiga estar bem e por aí vai, tá? Então, agora a gente vai ver cada uma das partes do nosso corpo e vamos entender um pouquinho mais. Na página 125, a gente vai falar do aparelho locomotor, tá? Aparelho locomotor, o que faz a gente se mover, tá? Se locomover. Então, vamos lá, ó. O aparelho locomotor é responsável pelos movimentos e pela sustentação do corpo. Ele é formado pelo sistema esquelético e muscular. Então, veja, o nosso corpo, ele tem nele o aparelho locomotor, que seria o quê? O sistema esquelético, que são todos os ossos do nosso corpo, e junto com os ossos estão os músculos. Então, são eles que fazem a gente se locomover e ficar em pé, ereto, né? Firmes e fortes. Então, vamos lá. Para nos locomover, utilizamos os ossos e os músculos, que estão conectados por ligamentos e tendões. A contração e o relaxamento dos músculos movimentam os ossos, por isso é possível movimentar o corpo. Para mover o braço, dois músculos trabalham em conjunto, o bíceps e o tríceps. Quando um deles se contrai, o outro relaxa. Então veja, aí no desenho você pode ver que você vê os ossos do corpo humano e você vê também o músculo. Ao contrário do que a gente pensa, não é o osso que vai primeiro, é o músculo que se movimenta e leva os ossos juntos, tá? Então, por exemplo, aqui no braço eu tenho o bíceps e eu tenho o tríceps. Então, no nosso braço, o bíceps é esse aqui de cima e o tríceps é o de trás, tá? Então, quando eu mexo o meu braço, um contrai, se aperta, o outro relaxa e aí vai dando movimento do meu braço. Podia ser da perna, tô dando exemplo do braço que tá aí no livro para vocês, tá? Vamos lá, ver o sistema. Então, é o músculo que se locomove primeiro e leva o osso junto, tá? Então, no nosso aparelho locomotor, que faz a gente se mover, né? Seja até o meu pescoço, ó. Nós temos os ossos e os músculos, ou seja, o sistema esquelético e o muscular, tá? Vamos ver aqui o sistema esquelético, ó. Os ossos são estruturas duras, resistentes e têm formatos e tamanhos bem variados. Eles sustentam e dão forma ao nosso corpo, protegem os órgãos internos e auxiliam nos movimentos. O conjunto de todos os ossos e cartilagens do corpo forma o esqueleto. Os ossos são unidos uns aos outros por meio de articulações, que podem ser móveis, como a das pernas e pés, ou fixas, como as dos ossos do crânio. Então aí, ó, no livro de vocês, acompanhe comigo, ó. Aqui eu tenho o sistema esquelético. Veja, tem todos os ossos do corpo humano. Todos nós, crianças, jovens, adultos, mulheres, homens, todos nós temos os mesmos ossos e a mesma quantidade de ossos. Então, todos esses ossos aqui junto
forma o sistema esquelético do nosso corpo, que ajuda a gente a se locomover, porém a se movimentar, né? Porém, tem alguns ossos que eles têm a função de proteger os nossos órgãos. Por exemplo, esses ossos aqui, ó, que faz parte do nosso tronco, da nossa parte de cima aqui do corpo, ó, eles protegem o estômago, eles protegem o coração, eles ajudam a proteger o pulmão. Então, eles têm a função também de proteger os órgãos que estão dentro de nós, porque os órgãos são moles, né? Então, eles precisam de uma proteção. Por exemplo, na nossa cabeça tem o crânio, né? Esse crânio, que é esse osso aqui redondo, na verdade, ele existe porque o nosso cérebro que tá dentro, que é um órgão também, ele é mole, ele é completamente molinho, gente. Então, essa estrutura óssea, que é o nosso crânio, ela existe também para proteger o cérebro que está dentro, tá? Então, esse é o nosso sistema esquelético. Quando termina um ossinho e começa outro, a gente tem entre um e outro osso articulações, que faz nós nos locomovermos e que também nos protege da dor, tá? Então, por exemplo, eu posso dobrar os meus dedos, né? Então, vamos supor, eu tenho essa dobra aqui do dedo. Entre esse osso e esse tem uma articulação, ó. Entre esse osso aqui e esse osso eu tenho uma articulação que faz mexer os meus dedos e ao mesmo tempo essa articulação ela protege desse osso aqui não encostar tá? Por que as pessoas têm muito problema de coluna? A gente ouve muito, que dor nas costas, que dor nas costas. Porque entre as vértebras da coluna tem uma cartilagem. Tanto que a gente eu posso aqui me abaixar, levantar. A minha coluna, apesar dela ser reta, ela também se locomove. Quando a cartilagem gasta, a gente sente dor. Então, quando um osso do nosso corpo humano encosta em outro, nós sentimos muita dor. Então, entre um osso e outro, a gente tem uma cartilagem, é como se fosse uma esponjinha que protege a gente da dor e que ajuda a locomover também, assim, ó, todo o nosso corpo. Eu posso virar o meu pé, eu posso dobrar meu joelho. Eu tô sentada aqui agora, por exemplo, tá? Eu viro o meu pescoço. Então, entre um ossinho e outro, tem a cartilagem e as articulações, que me permite locomover e proteger também da dor, tá? Então, esse é o sistema esquelético. Junto com os ossos estão os nossos músculos. E agora a gente vai ver os nossos músculos. Eu vou dar um exemplo de como é importante, por exemplo, o nosso crânio, né? Quando nasce o bebê, ou quando a gente tem um bebê recém-nascido na família, as pessoas gostam muito de jogar para cima, né? Joga o bebê para cima e pega. Joga o bebê para cima e pega. Gente, é perigosíssimo. Porque o nosso crânio, ele é um osso que ele protege o cérebro. Porém, o recém-nascido, ele ainda não está formado. Esse crânio, esses ossos da cabeça dele, não está ainda tão duro, tá? E o nosso cérebro, ele é tão mole que ele se locomove dentro da nossa cabeça. Então, quando joga o bebê para cima, é como se o cérebro lá dentro ficasse batendo no crânio, aqui nesse osso. E aí pode causar até uma lesão no cérebro da criança e a criança ficar com problemas seríssimos
de doenças, enfim, tá? Como também é importante o nosso sistema esquelético, né? Ao fazer exercícios na academia, pegar peso, a gente tem que saber como faz e saber como pega o peso. Porque conforme a gente vai fazendo movimentos errados, vai gastando a nossa cartilagem, vai gastando a articulação, que vai ficando no meinho de um osso para o outro. E aí também nós vamos causando lesão. Então tem muita gente que não aguenta de dor no joelho. Por quê? Porque teve uma lesão no joelho. Ou seja, as articulações se romperam, aquela cartilagem saiu e a pessoa sente muita dor, né? Os esportistas passam muito por isso. Jogador de futebol, tá? De tanto que eles usam demais o corpo, corre muito, faz muito exercício, pega muito peso e etc. Se não tomar cuidado, vai tendo uma lesão. Então, a articulação, que é o que fica entre um osso e outro, olha, aqui eu tenho um osso, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. E aqui nesse meio tem uma articulação, e assim é no nosso corpo todo. Termina um osso, vem uma articulação, uma cartilagem, depois começa outro osso. Então, quando a gente tem um desgaste disso, um rompimento de articulação, porque a gente pegou o peso errado, porque a gente fez exercício demais, enfim, então nós vamos sentir dor, muita dor, tá? Sistema muscular, agora a gente vai ver os músculos. Então, lembre-se que se eu tenho um osso, eu tenho um músculo junto, ainda que ele seja bem pequenininho, mas tem, tá? O sistema muscular é composto de músculos que estão relacionados ao aparelho locomotor. Então, o aparelho locomotor é o sistema esquelético e os músculos juntos. Juntamente com os ossos, os músculos dão forma ao corpo e atuam no movimento dos órgãos internos. Então, acompanhe aí comigo, ó. Aí aparece uma pessoa com bastante músculo aparente, né? Então, veja que até na nossa face é o rosto, até no nosso rosto tem músculo, tá? Depois vem os músculos do braço, ó, acompanha aqui comigo. Eu vou ler aqui essa parte, ó. Tem os músculos do braço, deltoide, peitoral maior, bíceps, né? Tem o quadríceps ali na coxa, os músculos do abdominais, né? O famoso tanquinho. E agora olhando aqui, ó, de costas. Então a gente tem ali o trapézio, que é esse músculo aqui, ó. A gente tem o tríceps, que é o de trás do braço. A gente tem o glúteo, que é o bumbum, né? As nádegas. A gente tem bíceps femoral, que é um dos músculos de trás da coxa. E a gente tem o gastrocnêmios, tá? Que seria o da panturrilha. Então, não são só esses músculos que nós temos, aí estão alguns dos músculos, só para a gente ver que no nosso sistema locomotor, que faz a gente se locomover, se mexer, né, para lá e para cá, nós temos ossos e músculos, e eles trabalham juntos. Quando eu me mexo, né, por exemplo, agora aqui tô mexendo meu braço, minha mão, primeiro vai o músculo e depois vai o osso, tá? Os músculos podem ser de 3 tipos. Estriado esquelético. Estão relacionados ao movimento e à postura do corpo. São eles que propiciam os movimentos corporais. Podem ser contraídos voluntariamente, ou seja, movimentam-se de acordo com a nossa vontade. Músculo estriado cardíaco é o tecido que forma o coração e que é responsável pelos batimentos
cardíacos. Seu movimento é involuntário, ou seja, não conseguimos controlar a sua contração. Eu já vou explicar a diferença, tá? Músculos lisos formam várias estruturas do corpo, como no estômago e no intestino. Sua contração também é involuntária. Contração é quando o músculo se mexe, tá? Então, o músculo estriado esquelético, que é esse primeiro aqui, ó, músculo estriado esquelético, eles são os músculos do movimento do nosso corpo, da postura. Então, eles se mexem quando eu quero, tá? Quando o meu cérebro manda um comando. Então, por exemplo, agora eu tô mexendo os músculos da face, porque eu tô falando. Se eu levantar o meu braço, eu mexi os músculos aqui do braço, tá? Se eu levantar aqui minha perna, ó, levantei minha perna, tô mexendo aqui os músculos da minha perna. Então, os músculos estriados esqueléticos, eles estão relacionados ao movimento e à postura do corpo. Postura é o jeito que eu tô. Se eu tô sentada, se eu tô em pé, tá? E eles se movimentam quando eu quero, né? É lógico que o meu cérebro dá um comando, mas eles se movimentam quando eu quero. O coração, gente, ele é um músculo, tá? E ele tem o movimento e a contração. Contração é quando faz assim e solta, faz assim e solta, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. O coração, gente, ele é um músculo e ele tem a contração e o movimento involuntário. O que isso quer dizer? Não depende da gente. Eu tô aqui falando com você, meu coração tá batendo a todo tempo. E vocês que estão aí assistindo, de repente até paradinho assim, sem se mexer, o coração de vocês está batendo, contraindo e relaxando o tempo inteiro. Quando nós dormimos, ele continua trabalhando, né? Ele continua batendo o nosso coração. A gente fala, meu coração tá batendo, né? Ai, meu coração tá batendo muito forte, fiquei emocionada com o jogo do Palmeiras e tal. Eu nem sou palmeirense. Mas o coração tá batendo, ou seja, é o músculo, ele é um músculo. Ele contrai, ele relaxa, ele contrai, ele relaxa, ele contrai, ele relaxa. E o movimento dele não depende de mim. Ele tá lá trabalhando o tempo inteiro, tá? Esse músculo liso, que é o último aí dos músculos, ele formam algumas estruturas do corpo. Então, por exemplo, tem o nosso estômago, ali perto do estômago tem um músculo que chama liso. Esse músculo, perto dos órgãos, mais dentro do nosso corpo, eles também se movimentam involuntariamente, ou seja, sozinhos, sem a gente querer, tá? Assim como alguns órgãos também trabalham sozinhos, sem a gente querer, né? O nosso estômago tá trabalhando o tempo todo, o nosso intestino tá trabalhando o tempo todo, ainda que a gente durma. Quando a gente dorme, o nosso coração continua, os nossos órgãos continuam, a circulação do sangue continua, tá? E aí eu vou falar uma curiosidade para vocês sobre o músculo do coração, né? Todo mundo sabe que tem aquela doença muito ruim, né? Chamada câncer. Os cientistas descobriram que o coração é o único músculo, né? E o único órgão do nosso corpo que não contrai essa doença, tá? É super interessante, né? Ele é um órgão, ele é um músculo que nunca vai surgir um câncer, né? Essa doença ruim nele. É muito interessante. Nunca teve um caso no planeta Terra e não vai ter, né? Os cientistas descobriram que no coração nunca ninguém vai ter câncer. É muito interessante, né? E ele é um órgão super importante, é um músculo super importante, né? Que faz com que a gente se torne vivos, tá? Então,
Essa aula de ciências foi para nós vermos o sistema esquelético, né? Depois a gente vai ver também mais detalhado nos exercícios e tudo mais. Mas para a gente conhecer aí o sistema esquelético, tá? E o sistema muscular, que são os músculos, né, do corpo, e saber que o sistema esquelético, que são todos esses ossinhos aqui que nós vamos depois estudar mais detalhadamente, e os nossos músculos trabalham juntos. Então, ossos e músculos fazem parte do nosso aparelho locomotor, né? Dos nossos movimentos. O meu músculo vai primeiro e depois o meu osso vai junto, e assim a gente vai se movimentando, tá? Mas mesmo que eu, por exemplo, agora tô mexendo os meus braços, tá? Eu tô mexendo porque eu quero. Mas antes disso, sem eu perceber, quem manda o comando do movimento é o cérebro. O cérebro manda o comando do movimento e eu mexo o meu corpo do jeito que eu quero. Abaixo, levanto, corro, pulo. E assim vai, músculo e osso se movimentando junto, formando o meu aparelho locomotor. Ou seja, todos os ossos e músculos do nosso corpo, que vai desde o crânio, aqui em cima, até os ossinhos dos pés, que são inúmeros. O pé da gente tem muito ossinho pequeno, tá? Um beijo para vocês e até já já.